O Salmo 91, louvado seja o nome do Senhor, que muitas pessoas eles recitam, eles oram, muitos deixam abertos em suas casas, né, como se fosse um amuleto, e já foi tema de muitas ministrações nossas, louvado seja o nome do Senhor. E vamos recitar, eu gostaria que a igreja recitasse comigo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade assole ao meio-dia. Para aí. Verso 6. Vamos parar no verso 6. A gente sabe que vai até o verso 16. Mas por que eu parei até aqui o verso 6? Porque no início, louvado seja o nome do Senhor Jesus, do Salmo 91, fala a respeito de aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E eu já ouvi muitas pessoas falar, inclusive o meu filho falou, que o Salmo 91 fala das coisas, né? Como foi que você falou? Sobre a proteção de Deus. E eu estava explicando a ele, né, algum tempo antes da gente começar a ministração, que todas essas promessas, porque o que está falando aqui no Salmo 91 são promessas para quem? Só para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E eu estava dando exemplos para ele. Não é aquele que vem na igreja uma vez ou outra, não é aquele que de vez em quando visita, não é aquele que veste-se como crente, mas toda a sua conduta no resto do dia, no resto da semana, quando não tem culto, é totalmente contrária à vontade do Senhor. Essas promessas que há no Salmo 91 não é para aqueles que verdadeiramente acham que está servindo a Deus, mas fazendo a sua vontade, o seu bel prazer, mas verdadeiramente para só aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. E aí você vai perguntar, missionária Rosana, como assim? Só para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo? Eu estar vindo para a igreja, eu tomar Santa Ceia, eu buscar fazer a vontade de Deus, não é habitar no esconderijo do Altíssimo, mas você ainda fazendo essas coisas, como a própria Bíblia diz que a salvação vem pela graça e não pelas obras, você precisa entender que essas coisas ainda não é completo. Por que, missionária, não é completo? Porque você precisa conhecer o Deus que você diz que serve. Não tem como você conhecer Deus sem você conhecer a palavra de Deus, sem você ter intimidade com as escrituras de Deus. E quando você começa a entender tudo o que Deus deixou para nós como ensinamento, como estrutura, como instrução, você começa a entender que para você habitar no esconderijo do Altíssimo, independe das coisas que você falou anteriormente. Você precisa ter uma intimidade com o Senhor, porque aí você começa a viver, muitas vezes como o próprio rei Davi, ele se colocava salmodiando a Deus, que ele tinha pecado contra Deus, somente contra o céu, somente contra Deus ele pecou, e ele buscava do Senhor que Deus não retirasse dele a sua presença. Então o cuidado de Davi para que Deus não retirasse dele a presença, era essa a vontade que ele tinha de habitar no esconderijo do Altíssimo. Que esconderijo é esse, missionária, que a senhora ainda não me deixa claro? Esse esconderijo do Altíssimo que o próprio Salmo fala, a sombra do Onipotente descansará, é um lugar onde você encontra refúgio, é um lugar secreto onde você encontra a paz, e a paz que excede de todo entendimento, que a gente conhece, que vem através do poder do Espírito Santo e é de Deus. Esse é o esconderijo do Altíssimo. Essa que é a sombra do Onipotente. E aí vem falando mais. Direi ao Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Quantas vezes, na própria palavra do Senhor no Velho Testamento, fala que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu farei menção ao nome do Senhor. Naquela época, eles não tinham uma graça como nós temos hoje. Hoje nós temos o livre acesso ao Senhor. Antes, eles tinham acesso a Deus
através do sacerdote, e era de ano em ano quando eles iam sacrificar para a remissão dos seus pecados. Mas mesmo assim, quando eles não apostatavam da fé, ou quando eles não pecavam contra o Senhor, eles viam os prodígios e as maravilhas de Deus no meio deles, vencendo guerras, vencendo batalha, ganhando batalha sem ao menos lutar. Por quê? Porque o Senhor era fiel. Deus continua sendo fiel. Nós somos infiéis. Mas mesmo assim, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ainda, perdão, quando a palavra do Senhor fala, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Quer dizer, quem vai livrar a mim e a você de todos os males que aterrorizam a humanidade? Nós passamos, estamos em nome de Jesus. Eu declaro crendo, passando por essa fase de pandemia, passando por essa fase aí de gripe, uma fase difícil de gripe, que muitas pessoas lotaram os gripários de todas as cidades, daqui de Salvador principalmente. Muitos gripários, muitas pessoas perderam entes queridos, familiares para a Covid. Mas mesmo assim, nós cremos, fizemos menção do nome do Senhor, crendo nele, buscando habitar nesse esconderijo, buscando estar na sombra do Onipotente, buscando a todos os dias se converter dos nossos maus caminhos. Para que, missionária, se converter dos nossos maus caminhos? Lembra que o Senhor fala no livro de Louvado seja o nome do Senhor Jesus? Perdão, não sei se 2 Crônica, mas eu sei que é capítulo 7, versículo 14, que fala: se o meu povo que se chama pelo meu nome, olhe, se chama pelo meu nome, não é qualquer pessoa, somos nós que declaramos Cristo como único e suficiente Salvador. Somos nós, naquela época não declarava Cristo, porque eles não conheciam Cristo, Cristo ainda não tinha vindo para remi-los, mas eles criam e conheciam o Deus de quem? De Abraão, de Isaac e de Jacó. Era o Deus que, através dos antepassados, as histórias chegavam até eles para alegrar o coração deles e fazer com que eles tivessem mais fé nesse Deus que livrou o povo, nesse Deus que deu vitória a Abraão no deserto, nesse Deus que enriqueceu Abraão no deserto, nesse Deus que fez tantas coisas e continua fazendo em nossas vidas. Hoje a gente tem livre acesso a Deus, hoje a gente pode estar e habitar, sabe, de uma forma permanente no esconderijo do Altíssimo. Mas muitas vezes ainda nós queremos fazer as coisas da nossa forma e desejar as bênçãos do Salmo 91 para a nossa vida, vivendo muitas vezes uma vida dissoluta, vivendo muitas vezes uma vida que a nossa vontade quer viver, deixando Deus à parte e só trazendo Deus para a presença quando a gente está passando no sufoco. E não é isso que Deus quer. Deus quer que através da graça você entenda que você pode, você consegue, com dificuldade ou não, com luta ou não, com vício ou não, você consegue. Você consegue habitar no esconderijo do Altíssimo. De que forma? Lutando, buscando força em Deus para que você possa estar recebendo essas bênçãos do Salmo 91. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz: e Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Quando a palavra do Senhor fala a sua verdade, eu trago para o Novo Testamento, louvado seja o nome do Senhor, a palavra de Deus, porque quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade. Então, quando eu entendo que a verdade de Deus é Cristo, e nós conhecemos a verdade, a palavra também fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando a palavra do Senhor fala que a verdade vos libertará, essa mesma verdade, que é escudo e broquel, é a verdade que é Cristo que conhecemos hoje. O Cristo que naquela época eles não conheciam ainda não tinham chegado para remi-los, mas era projeto de Deus, porque o Verbo se fez carne. A gente sabe disso, que Deus não é um Deus que, hoje Deus pensa isso, amanhã Deus pensa aquilo. Não, eu continuo crendo que as coisas desta terra nunca fugiram nem nunca fugirão do controle do grande eu sou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, louvado seja o nome do Senhor. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem a mortandade que assole ao meio-dia.
Eu vejo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, quando fala aqui questão de tempo, que ande na escuridão, que a sol é meio-dia, espanto noturno, seta que voe de dia, isso tem tempo, isso tem momentos, hora. Mas o que é que a palavra do Senhor vem falando? Que a gente não deve, louvado seja o nome do Senhor Jesus, temer. Mas quem não deve temer? Aquele que tem certeza que está buscando habitar no esconderijo do Altíssimo. De que forma, missionária Rosana? Buscando fazer conforme a vontade do Senhor, não conforme a minha e a sua vontade. Porque a nossa vontade, quando fala os planos dos homens, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu me situar. Há caminhos... Obrigado, Espírito Santo. Há caminhos que para o homem parecem bons, mas são caminhos de morte. Isso é exatamente isso. Quando a gente busca o caminho que não é bom para o nosso coração, mas que a gente sabe que dentro da vontade de Deus é aquilo que Ele quer e que nem sempre vai ser o melhor que a gente vê, mas é o que Ele decidiu para a nossa vida, é o que Ele quer para a nossa vida. A gente tem que crer que são caminhos de vida. E caminhos de vida eterna, ainda que você pregue para a igreja vazia, ainda que os seus olhos não vejam pessoas, mas o Senhor contempla a sua coragem de pregar para as cadeiras vazias. Deus, Ele contempla a sua coragem de fazer a vontade dEle, ainda que o homem não veja, mas o céu contempla a sua dedicação. Ainda que as pessoas não vejam o seu joelho dobrado e o seu pranto na madrugada, clamando por aqueles que te perseguem, mas Deus contempla lá no céu a sua dedicação por almas. Ainda que ninguém reconheça, nem um pão venha para que você vá abençoar outras vidas, mas Deus contempla o seu esforço em ainda buscar um pão para abençoar aquela vida. Então, quando a gente entende isso, que esse temor, para a gente não ter esse temor, é quando a gente entende que a gente está buscando fazer a vontade do Senhor, ainda que a gente não veja no campo físico, visual, aquilo que a gente almeja ver, mas que a gente está tentando fazer a vontade dele. A gente não vai temer espanto noturno, a gente não vai temer seta que voe de dia, a gente não vai temer peste que ande na escuridão, a gente não vai temer a mortandade que assola meio-dia, e ainda que 1000 caia do meu lado e 10.000 à minha direita, a gente não vai ser atingido. Mas muitas vezes o terror e o temor que tenta afligir-nos por pressão psicológica faz com que a gente tema. Mas se a palavra fala e você está alicerçado na rocha que é Cristo, você vai cumprir essas promessas que está dentro do Salmo 91. Porque se o Senhor falou, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra fala: somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Muitas vezes tem pessoas que se glorificam, se vangloriam esperando esse momento. Mas o Senhor não fala a respeito de você olhar, louvado seja o nome do Senhor, olhar e olharás e verás a recompensa dos ímpios. Está falando olhar e ver. Não está falando olhar e comemorar. Olhar e se regozijar. Não. Olhar e ver a recompensa dos ímpios é daqueles que não deram ouvido ao Senhor. Porque até o último momento o Senhor vai ter desejo de resgatar aquela vida. Porque para Deus o ímpio é muito importante. Porque Cristo não veio para o são, Ele veio para o doente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, Deus. Verso 9. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. Quantos de nós passou esse tempo de pandemia, passou outras doenças, até doenças cardíaca, pulmonar, e está aqui, está firme com Jesus. A praga pode até ter chegado à tenda, mas não te abateu, porque o Senhor guardou você. Então a gente tem que glorificar a Ele por isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés do filho do leão e da serpente. Vocês estão entendendo o que é que esse verso 13 fala? A autoridade.
Mas quem tem essa autoridade missionária é qualquer pessoa? Não. Quem tem essa autoridade é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Todo tempo que você lê uma promessa do Salmo 91, você volta para o verso 1. Porque todas essas promessas é para aquele que está habitando no esconderijo do Altíssimo. Não é aquele que está habitando em tendas estranhas e vindo mentir que vive uma vida com Deus. É aquele que verdadeiramente está buscando mesmo na dificuldade nenhuma. Não estou aqui pregando uma santidade inexistente, não. Pelo contrário, todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Mas precisamos buscar todo dia nos limpar. Todo dia nos limpar. Por quê? Porque a Bíblia fala: quem está limpo se limpe mais, quem está sujo se suje mais. Mas Deus não quer que quem está sujo se suje mais. Ele quer que quem está sujo se limpe. Porque o desejo de Deus a todo tempo é nos salvar. A graça nos alcançou para todos serem salvos. Todos. Ainda que saibamos que algumas casas rebeldes não chegarão ao reino do Senhor. Mas mesmo assim, Deus deseja salvar todos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Encerrando, verso 15 diz o seguinte: Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrarei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Esse lhe mostrarei a minha salvação é o próprio Deus dizendo. Todas essas promessas, elas existem para você que busca habitar no esconderijo do Altíssimo. Para vocês que buscam estar à sombra do Onipotente. Para você que busca estar debaixo das asas do Senhor, seguro. Mas o mais importante, eu sempre gosto de dizer que é a cereja do bolo, é o que deixa mais bonito, é o que deixa o bolo mais visivelmente mais bonito, é a salvação. Tudo que nós passamos por aqui tem um objetivo. Eu amo quando o apóstolo fala sobre a corrida, sobre os competidores. Eles correm por uma coroa corruptível, mas nós corremos por uma que é incorruptível. É essa coroa que todos os dias a gente tem que almejar. A gente não tem que viver uma vida de qualquer jeito, uma vida leviana, acreditando que teremos direito a essa coroa incorruptível. Não, buscar a presença do Senhor, buscar fazer a vontade do Senhor, buscar, mesmo que difícil, se desviar dos maus caminhos, buscar a face do Senhor. Para quê? Para que o Senhor perdoe os nossos pecados e sare a nossa terra, sare a nossa alma, nos sare, nos cure. A graça está aí para isso, é por intermédio da graça que somos salvos, não é pelas obras. Não esqueça isso, é pela graça, mas a graça que nos alcança é para nos consertar. Se você verdadeiramente teve um encontro com Cristo, ou quer ter um encontro com Cristo, você não pode praticar as obras que você praticava antes, obras da carne, as obras que vai te levar para o mau caminho. O que é que Paulo fala sobre as obras da carne? O que é que ele fala isso? Então a gente precisa se afastar dessas obras da carne. É essas obras que vai nos levar para a perdição. São essas obras que a gente tem que se afastar. Mas pela graça do Senhor, o livro de Tito no capítulo 2 fala sobre a graça. Então é por intermédio dessa graça que eu e você, nós temos ânimo todos os dias para buscar a presença de Deus. É por intermédio dessa graça que todos os dias estamos eleitos até a salvação de Cristo. É por intermédio dessa graça que fomos alcançados. Louvado seja o nome do Senhor. A graça que a palavra do Senhor diz bem claro que é pela graça sois salvos e não pelas obras. Então que a gente tome isso, anote isso na tábua do nosso coração e entenda que independente de como estamos hoje, neste momento, se nós entendermos que pela graça que já nos foi dada, por intermédio da cruz de Cristo, a gente vai ter força, ainda que hoje não estamos fortes, mas amanhã a gente vai perseverar para ficar mais forte. As coisas que não agradam a Deus a cada dia se esvaindo mais de nós e a gente se sinta fortalecido para habitar no esconderijo do Altíssimo. Anote essa mensagem na tábua do seu coração, porque nenhum de nós estamos aptos, se não for pela graça do Senhor e a vontade de fazer a vontade do Senhor, não nos alcance todos os dias. Amém? Glória a Deus. E assim eu agradeço a minha oportunidade.